De certa forma, é um tema tão simples, né? Uma pergunta tão até boba e fácil, porque qualquer um pode dizer quem é Jesus. Só que eu tenho aprendido cada vez mais na minha vida, e tenho alguns amigos que me lembram isso também, que as coisas mais simples assim da vida são as frases mais simples que, na verdade, precisam ser lembradas. Porque é justamente por a gente achar que já sabe, que a gente não acaba que não exercita muito isso na nossa mente. E aí a gente acaba por realmente não lembrar quem é Jesus. E quantas vezes nós, né, que somos cristãos, mesmo assim, precisamos estar exercitando, precisamos estar lembrando da nossa fé, lembrando quem é o nosso Pai. Então hoje eu queria pensar nesse tema, quem é Jesus? Assim como o Natal traz à nossa memória o nascimento de Jesus, eu queria que essa mensagem realmente servisse para trazer também a memória de cada um de vocês quem é Jesus. E a gente vai começar lendo um texto que se encontra em João 14, versículos do 1 ao 21. Eu vou estar lendo a partir do verso 1 e diz assim: Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês não conheceram, conhecerão também o meu Pai. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos, ó Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das minhas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Deus. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Esse foi o texto que Deus falou no meu coração para trazer aqui hoje. E para a gente se contextualizar, foi a última semana, no caso, o finalzinho da última semana que Jesus passou com os discípulos antes dele ser crucificado e ser ressurreto também. Foram as últimas palavras que ele falou para os seus discípulos. E é muito interessante a gente ver as palavras que Jesus fala, porque você pode perceber que são todas palavras de consolo. Não são palavras assim, onde ele se lamentava pelo que ia acontecer. Não. Apesar de Jesus vir à Terra, no caso, como humano, como nós, ele sofreu toda a dor naquela cruz, apesar de muitos achar que não, ele era Deus, então ele não sofreu nada. Ele sofreu sim, e mesmo assim, ele talvez precisaria de uma palavra de consolo naquele momento, humanamente falando. Mas, em vez disso, ele deu palavras de consolo. Lá no verso 1 diz que o coração de vocês não fique angustiado. No verso 18, não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Então, a gente pode perceber, em vários outros versículos, que ele dá palavras de consolo. Uma coisa interessante também é que ele dá palavras de consolo para pessoas que eram, que são, que foram amigos deles, que foram discípulos dele, só que traíram ele como Judas ou negaram ele como Pedro. E mesmo assim,
ele sabendo disso, deu palavras de consolo para essas pessoas, quis fortalecer essas pessoas. Então, só aí a gente já pode tirar vários exemplos de quem é Jesus, manifestando, né, através do amor dele, da humildade dele que ele teve também. Não deixou que o orgulho, porque ele não tinha isso, sobressaísse. E exemplos que a gente realmente pode tirar para a nossa vida. E no Natal, no caso, é interessante, eu andei pensando sobre isso, sobre Jesus e essa humildade que ele teve, né, em chegar para Judas e chegar para Pedro e falar essas palavras, apesar do que eles fizeram. É interessante você pensar que no Natal a gente comemora muitas coisas. Apesar da gente saber o verdadeiro significado, a gente não comemora muito bem esse significado. A gente dá mais atenção ao presente, à comida. Não é para rir. Mas a gente dá mais atenção ao presente, a gente dá mais atenção à comida, dá mais atenção a muitas vezes o Papai Noel, que é o símbolo do Natal para muitas pessoas. E eu andei pensando, para muitas pessoas, o que falam para a gente, né, desde criança, é que o Papai Noel ele dá presente para os meninos bons, e para os meninos maus, carvão. E é engraçado que a gente vê muitas vezes o Papai Noel, né, o Pai Natal, como chamam aqui, como um símbolo de bondade, porque ele dá presente para os meninos bons. Só que se você parar para pensar, fazer bem para quem nos faz bem é muito fácil. Só que Jesus é o verdadeiro significado do Natal, e ele não morreu só pelos menininhos bons, ele morreu pelos maus, ele morreu por todos. E mesmo assim a gente não dá a verdadeira importância realmente a isso. Então, como eu disse, no Evangelho de João a gente pode tirar vários desses versículos que falam muito sobre Jesus, que falam muito sobre o amor dele, mas se tem um versículo que define Jesus como um todo, assim, uma frase, é o versículo 6 do capítulo 14, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a gente voltar no versículo 4, aliás, 5, Tomé perguntou: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é nisso que a gente vai pensar, nessas três coisas hoje. Primeiramente, o caminho. Aí você pode estar perguntando, mas que caminho é esse? Por que eu devo seguir esse caminho? Coisas do tipo. É muito simples a gente entender que caminho é esse quando a gente sabe por que a gente veio na Terra. Porque as pessoas normais, elas vêm para cá, para a Terra, para quê? Para ter, ter e ter. Acumular coisas, acumular tesouros terrenos que, na verdade, não vão valer de nada no final. Só que quando a gente conhece Jesus, a gente entende que nosso lar não é aqui. E por o nosso lar não ser aqui, não faz sentido a gente acumular coisas aqui. Óbvio, né? A gente sempre fala isso. Toda pregação que não é que é pecado você ter as coisas ou correr atrás das coisas que você quer. Mas acontece que os seres humanos, eles correm atrás de sonhos, correm atrás de metas, mas se ele não tem Jesus, ele tem tudo isso, mas ele não tem propósito. E propósito é a coisa mais importante que a gente tem na vida, porque propósito é o que guia a sua vida. Então, para você ser guiado para um local, você precisa de um caminho para seguir. Você não vai conseguir ser guiado se você não tiver um guia. É como a gente chegar numa cidade que a gente nunca conhece, aliás, que a gente não conhece, de onde a gente nunca esteve antes, de onde a gente não veio, o que a gente geralmente usa? É um GPS, para a gente se guiar. Então, da mesma forma que a gente usa esse GPS para se guiar em um lugar de onde nós não pertencemos, a gente tem que entender que aqui é o nosso mundo, a gente está de passagem, a gente não é daqui. Nós não viemos daqui realmente. Então, enquanto estamos aqui, precisamos de um guia também. A gente não pode viver realmente por si só. E quanto mais a gente está próximo de Jesus, mais próximo a gente está do caminho, porque ele é o caminho. O pecado que a gente comete, ele nos afasta de Jesus. E se Jesus é o caminho, nos afasta também do caminho. Então, quanto mais coisas ruins a gente faz, quanto mais pecado a gente comete, por mais ações boas que nós façamos, nós estamos longe de Jesus. E quanto mais longe do Pai também, mais longe da nossa vida eterna. Quanto mais próximo a gente está dele, mais realmente a gente caminha com ele, mais a gente faz as coisas que ele espera da nossa vida. E para nós que estamos aqui, que já conhecemos Jesus, de certa forma é um pouco fácil de entender isso, né? Mas para as pessoas que não conhecem, elas podem se perguntar muitas vezes: poxa, mas por que eu devo seguir esse caminho, afinal? Por que eu devo abdicar do meu caminho, dos meus desejos, da minha vida, para viver a vida de Jesus? Eu falei que é fácil para nós, mas na verdade muitas vezes nem é fácil para a gente, né? Então imagina para as pessoas que não conhecem a Jesus realmente. Para nós é muito simples porque muitas vezes a gente olha e vê, nossa, Jesus morreu por mim,
e eu vou entregar a minha vida a ele, é isso. Mas para as pessoas que não entendem isso, e cabe a nós falar para elas desse amor, não é fácil, porque isso exige muito que a gente tenha humildade. E humildade é uma coisa que o ser humano muitas vezes não tem. Porque para você ter humildade, você tem que passar por cima de uma coisa chamada orgulho. E geralmente a gente não passa, né? Quando alguém vai te oferecer uma ajuda, demora muito para você reconhecer que você não consegue fazer aquilo e aceitar aquela ajuda. A gente precisa ter humildade realmente em reconhecer isso. Da mesma forma, é Jesus na nossa vida. Para a gente realmente andar com ele, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos longe dele, que nós, sem ele, nada podemos fazer, que nós somos pecadores e que nós não merecemos nada, mas que ele nos oferece esse amor. Então, quando a gente entende que caminho é esse, a gente realmente não deseja sair. Eu achei muito interessante que vários versículos dos capítulos, né, do Evangelho de João falam uma frase muito interessante. Falam alguma coisa que uma pessoa faz, por exemplo, essa pessoa odiou muito a mim, porque não conhece o verdadeiro amor de Jesus. Essa pessoa fez tananã, tananã, porque não conheceu o verdadeiro amor de Jesus. E é interessante porque a gente estava até falando, acho que uns domingos atrás, ou no estudo de sexta-feira, que é impossível uma pessoa ter um encontro verdadeiro com Jesus e não ter sua vida transformada. Não tem como, não há possibilidade. Se ela não teve, é realmente porque ela não teve um encontro verdadeiro com ele. Então, para as pessoas que não tiveram e para a gente que tem, é o nosso dever realmente espalhar isso cada vez mais, espalhar esse caminho. Porque uma pessoa sem um caminho é uma pessoa sem rumo, é uma pessoa sem não metas, mas sem propósito na sua vida. Ela vai trabalhar, 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 e amanhã ela pode morrer. Por mais que todo mundo aqui ache que só vai morrer com uma idade muito avançada, ou de uma doença, ou de alguma coisa assim, muito mais tarde, a verdade, e é triste a gente falar isso, mas é a verdade, é que amanhã talvez a gente possa não estar aqui. Então, eu queria que você pensasse, e se amanhã eu não estiver aqui? E aí? O que eu fiz realmente? O que eu deixei de legado aqui na Terra? E legado é diferente também de herança, né? Geralmente a gente acha que é a mesma coisa. A gente, enquanto seres humanos, buscamos muito deixar heranças, porque a gente quer comprar isso, comprar aquilo, deixar isso para os filhos, mas a gente esquece do legado. A herança é o que você deixa para alguém e o legado é o que você deixa realmente em alguém. E é isso que faz a diferença, é isso que a gente tem que buscar. Então, Jesus ele não nos deu o propósito. E as pessoas que não têm Jesus, elas realmente buscam todas essas coisas, mas não vivem esse propósito e é realmente muito triste. Elas procuram se satisfazer com qualquer coisa do tipo da terra, porque a gente sabe que o pecado, de certa forma, é bom, ele é prazeroso, mas ele é enganoso também. Tem uma atriz que eu estava assistindo um filme dela, o nome dela é Zendaya, se eu não me engano. Ela fez o filme da Marvel, o Homem-Aranha, ela fez vários outros filmes, na verdade, ela é muito famosa. E desde pequenininha eu vejo ela num programa de criança mesmo, que eu via desde muito pequeno, uns 5 anos. E agora eu acho que ela está no topo da carreira dela, porque ela fez várias séries, vários filmes e tudo mais. E aí tem uma entrevista muito interessante com ela que perguntam qual foi o momento onde você sentiu mais satisfação em toda a sua carreira. E ela simplesmente diz que não teve esse momento. E aí perguntam o porquê. E ela fala: olha, quando eu acho que é isso e eu atinjo isso, não é. E aí eu sinto aquilo de novo, como se fosse um vazio, então eu busco outra coisa. Ela fez um filme da Marvel, como eu disse, acho que para qualquer ator fazer um filme da Marvel é algo muito grande, porque é uma franquia muito grande. E ela disse que quando fez isso, achou né, que ia sentir aquilo, mas ela não sentiu. Então ela está sempre mirando na próxima etapa. E a nossa vida sem Jesus é assim, porque a gente pode correr atrás do que a gente acha que vai nos dar prazer. E a corrida é muito boa até lá, porque a gente está naquele pique, aquela empolgação de conseguir aquilo. Mas quando a gente consegue, o vazio ele é certo. Porque o nosso coração, seja de uma pessoa que é cristã ou não, foi moldado. O coração do ser humano ele foi moldado para ser preenchido unicamente por Jesus. E enquanto a gente não entender isso, a gente realmente vai estar correndo atrás do vento, correndo atrás do nada, sem reconhecer que ele realmente é o único caminho. Então, quando a gente pensa em eu sou o caminho, Jesus dizendo, é isso. Ele é o único caminho. Não existe outra possibilidade. Você pode correr atrás de A, de B, de C, de ter coisas, de ter cargos altos na sua vida, de até uma pessoa, talvez, que você acha que vai completar o seu ser, só que nada vai te completar, porque o seu coração foi moldado para ser só preenchido com Jesus realmente. E é difícil a gente, como eu disse, aceitar isso justamente porque a gente não reconhece. É muito difícil a gente abrir mão de tudo
de todos os nossos desejos, de toda a nossa vida para seguir Jesus. Porque realmente é uma coisa que a gente tem que abrir mão. Mas é difícil a gente reconhecer isso, porque falta em nós um pouco dessa humildade também, de reconhecer que sem ele nada podemos fazer. A segunda coisa que Jesus fala no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é a verdade. E aí muitas pessoas podem perguntar, né? Mas que verdade é essa para você? Não sei se você já soube disso. Eu, pelo menos, ficava em dúvida em que verdade é essa. Como assim, eu sou a verdade? E eu estava até conversando com o Emanuel ontem na mesa. A gente estava falando sobre filosofia, porque eu gostava muito de filosofia na escola. E ele já não gosta tanto, né? Mas filosofia, para mim, era uma matéria muito boa. E eu lembro muito bem de um filósofo alemão que dizia que a verdade absoluta ela não existe. Não sei se alguém já estudou sobre isso, mas tem um filósofo que afirma isso. Eu não vou falar o nome dele, porque é em alemão, e eu realmente não sei pronunciar, mas ele fala que a verdade não existe, a verdade absoluta não existe. Porque uma verdade para mim pode não ser uma verdade para você. Teve um cidadão aí que acreditou que a Terra era plana, né? Então, para ele, isso é uma verdade, para mim não é. Eu gosto de chocolate, então chocolate bom é bom, para mim é uma verdade. Para alguém aqui pode não ser. Então, para cada pessoa existem verdades diferentes. E ele afirmava isso, que não existia uma verdade absoluta, porque o que é verdade para mim pode não ser para você. Mas Deus, ele não fala só a verdade, ele literalmente é a verdade. Ele é absoluto em tudo que ele diz. E entender que ele é a verdade é muito fácil para a gente, porque a lógica é bem simples. Se você acredita em Deus, obviamente você também acredita no no pecado, no contrário disso. Se você acredita em Deus, você também acredita que o pecado existe. O pecado não é um mito ou uma ilustração, ele existe. E, enfim, ele tenta a gente tem que ser perseverante realmente. Mas se você acredita em Deus, você acredita no pecado. O pecado ele é aparentemente prazeroso, mas ele não é bom para a gente. Então, ele é enganoso. Vendo do fato que ele é enganoso, ele deixa a gente cego. E uma pessoa que está cega no que ela faz, ela está presa. Se a gente olhar por esse lado e pensar que nós estamos presos em uma mentira, só existe uma coisa que é capaz de nos libertar, que é a verdade. E Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade que ele diz é literalmente a liberdade que nós temos em Cristo. E é muito interessante porque, já até falei isso da última vez que eu preguei aqui, que a gente acha, vou repetir, que a gente acha muitas vezes que ser cristão, servir a Jesus é estar preso. Por quê? Porque eu tenho que me abdicar disso, daquilo. Ai, que chato. Então não vou não, porque eu quero ser livre, eu quero estar livre e não ser preso. Muitas pessoas vêm por esse lado. Mas se a gente parar realmente para pensar que quando a gente tem Jesus no coração, a gente tem a liberdade e a oportunidade de dizer não para certas coisas, isso é ser livre. Isso não é estar preso. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que ela é viciada em drogas. Se uma pessoa é viciada em drogas, ela está presa àquilo. Aquilo não é ser livre. O pecado, ele nos prende, é diferente. Mas uma pessoa que tem Jesus, ela tem a oportunidade de dizer sim ou não para aquilo. E por entender que Jesus habita nela, ela vai dizer não. Isso é liberdade, é o poder de você dizer sim ou não. Sabe? As pessoas que vivem no pecado, elas não têm essa liberdade dentro delas, porque elas visam falar sim para essas coisas que as fazem mal, porque realmente elas acham que vão fazer bem. Então, a verdade que ele diz aqui é exatamente isso, que ela liberta a gente. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a terceira coisa que Jesus cita é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu andei pensando também, por que a vida? E, bom, eu acho que eu só cheguei numa conclusão que é porque ele venceu a morte. Por que a vida? Porque ele foi o único que venceu a morte. Ele provou que ele é vida vencendo a morte. A gente tem muitas religiões no mundo, né? E só no hinduísmo eu vi que são mais de 330 milhões de divindades. Então, tem muitos deuses por aí, falsos deuses. E quando a gente vê um número tão grande assim, como 330 milhões, é difícil a gente parar para pensar em algo que todos eles tenham em comum. Mas uma coisa que todos eles têm em comum é que nenhum deles ressurgiu. Todos eles morreram, ou, por causa dos animais, muitos que acreditam na vaca, na mosca, seja lá o que for no hinduísmo, vão morrer também. Mas o único Deus, que só existe ele no caso, que ressurgiu, que ressuscitou,
Foi o nosso Deus. Ele é o único Deus. Então, ele é a vida. O mundo ele pode acreditar em milhões de deuses, realmente, só que só existe um. Então, se um dia perguntarem para vocês quem é Jesus, além de tudo que ele significa para nós, além de tudo que a gente pode falar que ele é para nós, como a salvação, como o amor, como um exemplo disso ou daquilo, nós realmente temos que ter em mente que ele é o caminho, a verdade e a vida. E juntando tudo isso, é como se a verdade que nos liberta é ele. Essa verdade nos liberta do pecado, faz com que nós não sejamos mais presos a ele. E por não sermos mais presos, somos livres para seguir o caminho da vida, que é Jesus. O Natal ele serve, né, realmente para lembrar para a gente todas essas coisas. O nascimento de Jesus serve para lembrar para a gente do porquê que ele veio ao mundo, que foi para morrer, para nos salvar. Mas falta na gente realmente ter esse lembrete diário de quem ele é. Lembrar diariamente de quem ele foi para nós, de por que ele veio, e exercitar a nossa fé. Eu vou até citar o exemplo do... Eu nunca vou esquecer isso. Eu já citei aqui o exemplo do dia em que a gente estava lá na África, né, papai? A gente estava lá e aí meu pai falou bem assim, olha, vamos conseguir o terreno até o final da semana. E aí eu falei, na minha cabeça, por fora eu falei, claro, amém. Mas na minha cabeça eu falei, acho que não. Mas aí, depois de 24 horas, a gente recebeu uma ligação com o irmão João, que tinha doado todo o valor do terreno. Aquilo foi um milagre. E aquilo vai ficar sempre na minha mente, porque a gente tem que pensar e lembrar de quem é o nosso pai. Porque a gente fica duvidando muito, a gente sempre está lá gerando dúvida, a gente duvida do que ele pode fazer. Então, na verdade, a gente fala muita coisa da boca para fora. E se o Natal serve para lembrar do nascimento dele, eu quero realmente que a gente possa exercitar isso diariamente. Todo dia tá lembrando de quem é Jesus. Tem um pastor que pregou uma vez e ele falou uma coisa anos atrás, mas eu sempre lembro disso. Quando você tiver com medo, com dúvida, achar que não consegue, lembra quem é o seu pai. Então, se a gente trazer para esse versículo, quando você tiver sem rumo, quando você estiver perdido, lembra, ele é o caminho, ele diz isso. Quando você achar que está preso e sem saída, lembra que ele é a verdade que te liberta. E quando você for tentado realmente pelo inimigo, lembre-se que ele já foi derrotado, ele já tem um final. Ele foi derrotado, ele foi morto, e onde a morte não pode existir vida. Então escolha se chegar à vida. E a vida é Jesus. A gente pode resumir tudo isso em quem ele é. E para finalizar, essa parte em que Jesus diz a Filipe, aliás, Filipe pergunta a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu, há muito tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permaneceu em mim faz as suas obras. Então, Filipe aqui, eu fico imaginando, né? Se eles que estavam andando diariamente com Jesus, estavam lá pessoalmente com ele, tinham essas dúvidas, como Filipe chegou e perguntou, mostra-nos o Pai. Imagina nós, que não vimos ninguém pessoalmente, mas nós realmente temos fé, acreditamos nesse amor de Jesus e temos ele no nosso coração. Se para eles tinham essas dúvidas, para a gente acaba acontecendo também. Então, que a gente possa realmente passar o resto dos nossos dias lembrando quem é o nosso Pai e tudo que nós podemos fazer nele. A gente também fez um estudo aqui falando de Gênesis e citamos Lucas, se eu não me engano, 13, algo assim, que falava que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, que a gente possa lembrar sempre de quem ele é, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que nos liberta, o caminho da salvação que nos leva para a vida eterna. Ele é Jesus. Posso ouvir um amém? E eu queria orar agora com vocês, porque depois a gente vai estar tendo um momento de agradecimento. Esse é o último domingo do ano, e eu acho que temos, né, muitas coisas para agradecer, por mais que a gente às vezes não lembre. O simples fato de a gente acordar realmente é um motivo muito grande para a gente estar agradecendo. Só que aconteceram muitas outras bênçãos. Então, enquanto eu estiver orando, que você possa trazer à sua mente tudo que Deus fez por você esse ano. Para a gente realmente ter esse momento de falar isso aqui, expressar toda a nossa gratidão. Daqui a pouco o ano vai acabar, mas o ano vai começar.
E tem uma pessoa até que falou uma vez que o Ano Novo foi uma invenção para dar uma esperança para as pessoas. Porque se você parar para pensar, é só mais um dia. Não mudou nada. Então a gente geralmente vive ano após ano falando, esse ano vai. E aí, quando a gente não consegue, a gente deixa pro próximo. Mas que a gente possa entender que não é ano após ano, sim dia após dia que a gente tem que exercitar a nossa fé. Amém? Eu vou orar. Senhor, muito obrigado pelo dia que nós estamos aqui. Obrigado por essa... Abençoe cada família que está aqui na nossa igreja, aqueles que nos visitam, as famílias que por algum motivo também não puderam vir. Te peço para que abençoe cada um no seu individual. Que o Senhor possa realmente estar relembrando a gente todos os dias quem o Senhor é, mostrando que você é o caminho, que você é a verdade e que é a vida também. Nós não possamos esquecer disso, que se por um momento nós realmente perdermos a fé em alguma coisa ou duvidarmos, nós possamos lembrar de quem tu és. É isso que eu oro, é isso que eu peço realmente para que fique nos nossos corações. Em nome de Jesus, agradecemos por esse ano e por tudo que se passou e também pedimos pelo próximo. Que abençoe nossa família, perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus, amém.